Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de entrevistas DS 60 anos. Série de entrevistas que está na sua segunda semana, trazendo os profissionais que passaram pelo jornal ao longo de 6 décadas. O Diário de Suzano, que completa agora no dia 13 de setembro, 60 anos de fundação. Nosso convidado de hoje é jornalista, colunista social, ator, cantor, mestre de cerimônia, promotor de eventos, mediador de debates políticos, locutor de jogos de voleibol, influencer. Atuou também, de vez em quando ainda atua, como estilista por mais de 25 anos. Ele escreve há 30 anos no Diário de Suzano. É o pai do Herbert, da Maiara, da Laiane, da Lígia e marido da Vera Fuentes. Gil Fuentes, obrigado pela sua presença. Oi, É uma honra recebê-lo aqui na sua casa, né? E a gente sempre pede para o nosso entrevistado dar uma saudação para quem está acompanhando aqui a nossa live. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, eu que agradeço o convite, né? O Diário de Suzano virou minha casa, eu fico feliz, eu tenho acompanhado. Não consigo acompanhar todas as entrevistas, às vezes eu assisto um pedacinho, com várias pessoas que fizeram parte da nossa história, da vida do Diário de Suzano, né? Então, você que está aqui hoje, prestigiando a gente, muito obrigado pelo prestígio, por prestigiar minha coluna, prestigiar o jornal e esse novo jeito de fazer jornalismo agora que a gente vem descobrindo, né, por conta da pandemia. Obrigado, viu, Edgar? A gente vai falar bastante sobre esse novo jeito, Gil. E eu queria só lembrar o nosso internauta que essa entrevista está sendo ao vivo aqui pelo Facebook, mas você pode acompanhá-la também pelo canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano e o portal www.diariodesuzano.com.br. Você pode participar dessa entrevista também encaminhando sua mensagem no WhatsApp do jornal 47456900 ou, se você preferir, deixa sua mensagem na própria live do Facebook do Diário de Suzano. Ô Gil, a ideia aqui é falar um pouco, né, do como que você ingressou no Diário de Suzano, as suas histórias aqui no jornal, né, que você ajudou a contar aqui nesses 60 anos, né? E aí eu queria começar então falando disso, como que você ingressou no jornal, eu queria começar do começo aí. Pois é, começo faz tempo. Cara, na verdade é que eu somo tudo, né? Esses 30 anos eu somo tudo, porque antes de vir para o Diário de Suzano, eu fiquei 1 ano e meio no Gazeta Popular. E, na verdade, eu não tinha a intenção de ser colunista, nada disso. Foi o meu saudoso amigo Nelson Albissu, falou, poxa, o Gazeta Popular está precisando de um colunista tal. Eu falei, não conheço ninguém. Ele falou, não, você. Eu não. Não, você escreve, você é estilista, tal. Enfim, acabei vindo, conversando, e mesmo sem querer, acabei ficando durante 1 ano e meio. Quando eu estava com 1 ano de Gazeta Popular, começou o namoro com o Diário de Suzano. Haviam passado havia passado por aqui alguns colunistas que ficaram 1 mês, 2 meses, 3 meses, enfim. E eu fiquei um pouco assustado, porque a responsabilidade de você... A princípio, a minha coluna não seria diária, ela seria 3 vezes por semana. Mas ela só foi 3 vezes por semana durante 1 mês. Perdão. Durante 1 mês. E logo em seguida virou diária, uma coluna diária. Então, uma responsabilidade muito grande. Ainda o jornal era preto e branco, ainda não existia computador, era máquina de escrever, né, que você também conheceu. Sim. Máquina de escrever, eu sinto muitas saudades da máquina de escrever. E por aí começou a minha história aqui dentro do jornal, meio que despretensiosamente, mas acreditando no meu trabalho, na confiança dos diretores do jornal, que eu agradeço essa confiança de tantos anos, que temos aí o Guaru, Tavinho, Xaxá, Solange, a Sônia, Augusta, a saudosa Dona Cida, que eu queria muito bem, grande matriarca da família Moraes, e todo o convívio com a família Moraes, né? Os filhos, os netos que foram chegando, sempre foi muito saudável, né? Eu já quis sair, parar várias vezes, né? Volta e meia eu ainda quero parar com isso tudo, né? Mas eu estou aí trabalhando, escrevendo, e eu acho que eu escrevi a história, boa parte da história da cidade,
sob uma ótica diferenciada que a do editoria do jornal, que a policial, enfim. Eu acho que viver isso tudo foi muito bacana, tem sido muito bacana. O Gil, você veio para a coluna social, né? Eu queria falar um pouco. Você fez cobriu e até fez muitas festas aqui em Suzano, Sim. Na região. O Carnaval, o Baile de Gala, né? Eu queria que você falasse um pouco dessas festas que te marcaram aí nesses anos todos do jornal. Muito legal, muito legal. As noites de gala, elas surgiram em 1992, talvez 92, e era um black tie, todo mundo de smoking, as mulheres de longo. Aí eu não queria simplesmente fazer uma festa black tie. Eu queria que tivesse um motivo, né? Eu não quero entregar um troféu qualquer. Então, naquele momento, o Lúcio Bittencourt, grande artista plástico, ele era casado com a Liselotte Castiglione, já falecida, uma grande amiga, que foi atriz, contracenou comigo durante muitos anos. O Lúcio Bittencourt, eu falei, não, eu vou falar com o Lúcio para fazer os troféus. Fui falar com o Lúcio. O Lúcio, Gil, mas qual é o motivo da festa? Eu falei, verdade, é isso que eu estou questionando. Qual é o motivo? E foi daí que eu criei o troféu Tadeu José de Moraes. Falei com a diretoria do jornal. Tadeu José de Moraes, para quem não sabe, é o fundador do Diário de Suzano, o saudoso vozinho. Eu não o conheci pessoalmente, mas eu sei da história de vida dele, né? É um precursor. Ele foi primeiro presidente da Câmara Municipal de Suzano, ele foi vereador responsável pela emancipação político-administrativa da cidade. E, não, o troféu Tadeu José de Moraes. Ah, mas por quê? Por quê? Por quê? Aí eu falei, é a pessoa mais certa de ser homenageada, né? Eu acho que deve ser um orgulho muito grande para um empresário, para um comerciante, receber um troféu do artista plástico Lúcio Bittencourt com o nome de Tadeu José de Moraes. E foi daí que surgiu. Não existia o Instituto Tadeu José de Moraes. Não existia. Longe de existir. E foi daí que surgiu o troféu Tadeu José de Moraes e as edições do Black Tie, que foram festas marcantes, elegantérrimas. Eu recebi grandes autoridades da esfera política nacional. Cláudio Lembo esteve aqui, Paulo Kobayashi esteve aqui, o próprio seu Valdemar Costa Filho, prefeito de Mogi das Cruzes, que era avesso. Você conseguiu levar ele? Consegui. Difícil. Eu contei. Prefeito de Mogi. Eu contei para Marilei, e vou até contar aqui, porque foi um fato inusitado. Eu tive no gabinete dele, convidando ele para ir para o Black Tie, ele falava, e ele era, né, fino, o seu Valdemar. Não, eu não vou. Eu não uso smoke, eu não tenho smoke. E aqui ele começou a me irritar, porque era o jeito dele falar, né? O seu Valdemar era muito intempestivo. Eu não vou, eu não tenho smoke, eu não... Me irritou. Eu falei assim, o senhor não tem smoking? Se é esse o problema, eu lhe dou um smoking. Ele deu um tapa na mesa. Você vai me dar smoking? Eu falei, vou. Se você me der smoking, eu vou. Aí você falou, e agora? Vou ter que dar um smoking. E agora? Onde é que eu vou arrumar um smoking para comprar? Eu não tinha nem noção. Aí eu fui na Renove a Rigor, que já não existe mais, falei com o Guilherme Straub, querido. Guilherme Straub, marido da Fátima Straub, dois queridos. Guilherme, fiz uma cagada. É isso. Ele falou, deixa comigo. Vou falar com a dona Leila, que é a esposa do falecido seu Valdemar. A dona Leila ainda é viva. E a Leila vai me dar um terno do Valdemar. Eu pego as medidas pelo terno e eu vou presentear o Valdemar com o smoking. Porque eu sempre quero dar um presente para ele, mas eu nunca sei o que dar. Ah, tá bom, não vou precisar pagar o smoking, né? Aí chegou na festa, ele foi com a dona Leila. Ele deu 3 tapas nas minhas costas, que eu quase cuspi o pulmão, porque ele era bem delicado, né, seu Valdemar? Ele falou, obrigado pelo smoke. Eu falei, seu Valdemar, não fui eu que dei o smoke para o senhor. Quem deu foi o Guilherme Straub. Não me interessa. Se não fosse você, eu não tinha ganhado o smoke. Enfim, e o seu Valdemar foi uma pessoa muito marcante na minha história, né, das festas. E os carnavais
o Edgar, nossa, ainda era na Glicério, Avenida Voluntária... General Francisco Glicério. General Francisco Glicério. E só voltando nessas festas Black Time, você conseguia reunir a nata da política de todas as ideologias também, né? Sim, reunia inimigos políticos. E daí, assim, é engraçado, porque eu não tinha essa visão de que eu, naquele momento, eu estava fazendo algo inusitado. Eu não tinha essa noção. Eu ia até a pessoa, como fui até o seu Valdemar, convidava todos os prefeitos, e quando eles botavam um empecilho, eu tentava de alguma maneira desvendar isso. Não tem roupa, não tem. Minha mulher não, vamos mandar sua mulher arrumar o cabelo lá no fulano, ele vai deixar ela linda e tal. Então, eu não tinha essa noção. E eu conseguia reunir, as pessoas falavam assim, cara, como é que você consegue? Hoje, depois de um tempo, isso parece que ficou um pouco comum, né, de colunistas fazerem festas e reunir grandes números de políticos. Porque quando eles são inimigos, eles não se frequentam, né? Não frequentam festas. Jorge Allen, saudoso prefeito de Poá, foi meu homenageado, enfim. E a curiosidade de ver também, você ficava alguns dias publicando as fotos da festa, né? E as pessoas tinham aquela curiosidade de ver como que ficou. Né? O colunismo, o que hoje as pessoas pegam um telefone e ficam com o telefone na cara, mostrando ao vivo o que acontece nas festas, isso não existia, né? Então era o colunista social, que no caso sou eu, aqui no Diário de Suzano, mostrando para a cidade inteira o que havia acontecido, a roupa das mulheres, os homens. Eu me lembro de uma coluna que eu fiz em uma noite de gala, que naquela época a gente fumava, né? E quem não fumava, fumava também, porque era chique fumar. Não era chique? Ficava com cigarro, fazia pose com cigarro, né? Só queimava o dedo e eu lembro de uma coluna que eu fiz, eu não vou saber se foi o Daniel Pera, fotógrafo, ou o Carlos Magno, fotógrafo, que fez fotos com a câmera, com zoom, só de homens, e tem uma do seu Valdemar com a mão na mesa, parecia galã de cinema, mas ele não estava fazendo pose para tirar foto, ele estava conversando com os amigos, com o cigarro na mão, e os fotógrafos, tanto de homens, daí eu fiz uma coluna inteira só. Imagina se eu fizer isso hoje, eu acho que eu sou achincalhado, eu sou crucificado, né? Porque hoje nada pode, a gente não pode falar nada, é tudo diferente. Então, teve isso. A gente contava os bastidores, a gente contava a festa e mostrava as coisas boas e bonitas da cidade e da sociedade. Você acha que esse glamour de antigamente terminou, assim, nessas festas, em relação aos tempos atuais, assim, ou não? Eu acho que terminou faz tempo, Edgar, muito antes da pandemia. Eu não vejo mais glamour. Eu até perdi um pouco de interesse em fazer grandes festas. Depois eu passei a fazer as feijoadas, né? Porque o carnaval também deixou de existir. E as feijoadas eram festas mais despojadas, onde você podia ir de tênis, de calça jeans, com a camiseta da minha feijoada. Então eu preferia que as pessoas... Porque o glamour... Eu não via mais como uma maneira. E os endinheirados, chegou uma época na vida do jornalismo, do colunismo social, onde as pessoas endinheiradas não queriam que você falasse que eles estavam viajando, não queria que você postasse foto de um casamento que era íntimo. Eu não consigo convidar 1000 pessoas, 500. Eu vou fazer um casamento, uma cerimônia íntima. Então eu vou pedir para você, não publica nada antes. Eu falava, do que vai viver o colunismo social? É muito difícil, né? Tanto que desde o início eu sempre uni falar de política, falar de cultura, falar de uma maneira geral de vários assuntos, porque para falar só de quem vive num mundo glamuroso, 30 anos atrás isso eu já tinha essa noção, já não estava rendendo. Quando eu entrei para o colunismo social, logo depois a Joyce Pascovitch deixou a Folha de São Paulo. E a Joyce Pascovitch, para mim, foi uma grande colunista social. Ela falava de política com uma categoria diferenciada dos editoriais do jornal. Ela falava de cultura. Então, aqui na região não tinha quem fizesse isso.
Pelo menos eu não conhecia. Então eu falei, ó, eu acho que esse é um caminho. Depois a Joyce saiu e partiu para outros campos, tentou fazer televisão, mas ela não é uma mulher de televisão, ela não é uma mulher que tem um porte e fala com o público de televisão ou de rádio, não se deu bem. Mas enfim, foram bons momentos que eu vivi com as grandes festas. Ô Gil, eu vou olhar, tô olhando para você, olhando pro celular aqui, mas não é falta de educação não, tá? Porque eu tô vendo aqui algumas pessoas que estão participando aqui. Eu queria, você falou da Joyce, né? E a sua coluna, ela também é uma coluna que hoje ela não é só um colunismo, né? Você dá informação na coluna. Informação. Você critica também, Critico. você faz críticas, né? É por isso, o caminho é esse mesmo, né? Eu acho que não tem outra alternativa se você não conseguir se posicionar como pessoa, como profissional, né? É claro que eu prefiro muito mais falar as coisas boas, eu prefiro muito mais elogiar as pessoas, enaltecer as pessoas, porque todo mundo tem qualidade a ser enaltecida e elogiada. Mas se precisar meter o pau, eu sei fazer também. Todo mundo sabe. Né? É claro que tem pessoas hoje, com o advento da internet, que perderam a noção, a gente sabe disso, né? E falam coisas que não... Você vê jornalista escrevendo errado em Facebook, eu acho que é inadmissível. E eu vejo isso constantemente. Aliás, eu não vejo, as pessoas me contam, porque esse tipo de gente eu nem sigo em rede social. E bloqueio também, porque eu acho que é um direito que eu tenho, Edgar, de não querer nas minhas redes sociais pessoas que usam de maneira errada e equivocada a rede social. O colunismo social, ele teve uma outra formatação. E quando surgiram as redes sociais, lá no comecinho, as pessoas simplesmente se fotografavam e postavam. Eram colunistas sociais delas próprias, achando que aquilo ia ter algum valor. E hoje mudou um pouco o foco disso. E as pessoas agridem, xingam, ofendem, se achando no direito, né, de fazer esse tipo de coisa. E eu não acho isso bacana. Eu acho que você tem... Eu estou falando muito eu acho, né? É porque eu estou dando a minha opinião. Sim. E a minha opinião, ela é minha, tá? Ela não é de quem está assistindo, ela não é de quem transita pelas redes sociais, é uma coisa pessoal. E eu acho que a opinião a gente tem que respeitar. Você pode não gostar, você pode não concordar, mas tem que respeitar. Quem não respeita, ouve ou é bloqueado. Gil, na época que você começou, e no transcorrer dos anos, existia uma certa concorrência entre os colunistas sociais dos jornais ou não? Eles eram mais parceiros ou não? O que você queria que você falasse um pouco sobre isso, essa relação dos colunistas sociais? Existia, sim, concorrência, existia colunista que agredia verbalmente, através através da coluna, que me agredia. Existiu. Mandava recado pela coluna. Mandava recado, mandava recado pela coluna. Existia uma certa falta de categoria, falava de mim por trás. E Edgar, eu sempre fui muito da paz, né? Eu sempre tive família, né? Eu tive pai, tive mãe, tive avó, avô, tenho uma irmã, mas tive mais irmãos que já faleceram. Eu tenho esposa, tenho filhos, sobrinhas. Então eu sempre respeitei muito as pessoas, né? Até porque eu acho que a falta de respeito é uma coisa que dói muito. Então eu sempre respeitei até certo ponto. Até certo ponto. Quando eu me irritava muito com, às vezes, comentários, eu pensava 2, 3 vezes, elaborava uma nota. Eu não ficava dando 300 notinhas na coluna para agredir ninguém. Eu dava uma nota certeira, para matar na cabeça, entendeu? Para de mexer comigo, eu não estou te fazendo nada, por que eu estou te incomodando? Sabe? Então, às vezes eu sentia que aquilo era um certo despeito, mas eu não curtia isso, porque eu acho que existe espaço para todo profissional trabalhar em todas as áreas. Em todas as áreas. Ainda mais hoje, né?
com as redes sociais aí, né? Ainda mais No hoje. campo, né? Ainda mais hoje. Agora, o colunismo social, você sentiu, você acha que existe algum preconceito dentro do jornalismo? Porque o colunismo está dentro, dentro do jornalismo, né? A gente acabou de falar agora que a coluna social também traz informações. Sim. Você sentiu assim, você acha que existe ainda, ou existiu algum preconceito em relação ao colunista? Eu acho que existiu mais, Edgar. No começo era preterido, o colunismo, eu sentia em algumas situações preterido, dentro da atmosfera jornalística, não da sociedade, dentro da atmosfera jornalística. Jornalistas mesmo, vou dizer, dentro da redação do Diário de Suzano, lá no passado, que julgavam menor o trabalho, julgavam com menos importância, julgavam... poxa, mas por que chegavam na diretoria? Por que tal coisa que, né, é destaque, uma festa que teve... Por que não pode ser uma chamada na capa do jornal? Por que é menor? Sabe? Então eu sofri isso lá no passado. Mas coisas também não me mataram, que eu estou aqui até hoje, quem me discriminou nem aqui está, para contar a história, para poder contar a história. Então, são coisas assim que, com o passar dos anos, que eu acho que eu fui me firmando como profissional e mostrando que eu acho que eu faço um trabalho sério, né, e mostrando a seriedade do meu trabalho, isso foi ficando de lado e hoje eu não sinto mais isso, até porque eu caminhei por outras vertentes, né? Então eu acho que isso ajudou. E faz também um monte de outras coisas. Você não ficou preso só no colunismo, né? Não, nunca. Eu não vim do colunismo, né? Eu não vim do colunismo. Eu já era estilista, você entendeu? Eu já era ator. Eu fui fazer jornalismo porque eu não entrei em artes cênicas na USP, eu conto isso sempre, e tinha um grupo de teatro dentro do curso de jornalismo na Universidade de Bras Cubas, do saudoso Ralph Campos, e eu queria fazer parte daquele grupo de teatro. Eu fui e fiz. Simples assim. Eu quero, eu vou, eu consigo e eu faço. E daí foi assim que surgiu. Hoje eu te cortei quando você estava falando do carnaval, né? Carnaval. E aí eu queria que você falasse um pouco do que você lembra do carnaval em Suzano, o que você realizou. Edgar, naquele momento, as cabines de transmissão das rádios, e também acho que para quem fazia cobertura no jornal, eram cabines pequenas, né? Aí eu inventei, lá nos anos 90, de fazer o camarote VIP na Glicério. O prefeito, acho que era o Estevão Galvão. Só que eu fiz um camarote completamente fora da realidade do Alto Tietê, né? Com teto de gesso. Tinha tudo, né? Era um restaurante, né? Era um restaurante, com bar, com garçom, com uísque, vinho, cerveja, refrigerante, comidinha quentinha, salgadinhos quentinhos, levava forno elétrico. Uma estrutura fabulosa. E Suzano, isso eu vou dizer a vida inteira. Fui pioneiro. Diário de Suzano, fomos pioneiros no carnaval inteiro camarote. Mogi das Cruzes passou a fazer muito tempo depois um camarote, e também não era com essa estrutura não, mas aí passou a oferecer camarotes. Fomos pioneiros no carnaval. Isso não existia em lugar nenhum. Cara, fabuloso as recordações. Eu lembro que uma vez o Ricardo Navajas era técnico da equipe de vôlei de Suzano. E a equipe de vôlei de Suzano, o repórter Suzano, era famoso nacionalmente, né? Era uma equipe. E eu tinha um limite de pessoas, e camiseta, né? Eu tinha um limite de pessoas para convidar por noite. E eu me lembro que um dia, o Ricardo queria subir com os atletas do vôlei no camarote. Ele me chamou lá de baixo, eu vou subir, falei, Ricardo, não dá, bicho, olha o tamanho dos caras, eles nem cabem aqui, tem teto de gesso, eles não cabem aqui, eu não tenho comida e bebida para todo mundo, porque eu preparava comida e bebida para aquele número limitado de pessoas. Essa foi uma confusão, veio o secretário, não sei das quantas, falar comigo, em nome de não sei de quem, falei, não vou, se tivesse me comunicado antes, eu receberia com o maior prazer todos os atletas.
Agora, no meio da noite, querer subir no palco. Mas eu tenho bons momentos com camarote. Depois foi para a Avenida Mogi das Cruzes, já foi na fase do Marcelo Cândido. Também fiz o camarote para o Marcelo Cândido, para a imprensa, para a TV Diário, para mim, enfim, só boas histórias. Certo. Ô Gil, você falou da sua escolha, né, o seu interesse pelo teatro, né? E eu assisti a sua peça, Se Tivéssemos Tempo, né? O pessoal falava muito dessa peça do seu Nelson Albissu e do seu Eugênio Montanaro, né? Que você interpretou muito bem aí. Eu acho que parece que mais de 20 anos, depois você vai falar bem aí sobre isso. E essa peça, eu assisti ela, eu fiquei assim, sensibilizado com a sua atuação, pelo drama que tem o seu Eugênio, né? Que fala da questão do idoso. E o silêncio da peça, né? Uma peça bem silenciosa, né? E a peça diz, Se Tivéssemos Tempo. E eu lembro que você falou uma vez que o seu Nelson Albissu disse que uma hora você poderia fazer essa peça sem estar caracterizado com maquiagem, né? O seu Eugênio tinha 70 anos na peça e você tem 60 hoje, né? Mas o Eugênio ganhou mais 10 anos. Ele foi para 80, eu ainda estou longe 20 anos. Você acha que vai conseguir fazer essa? Eu não sei nem se eu consigo mais fazer a peça, Edgar. Eu fiz a peça por 33 anos. Eu comecei com a Clarice Jorge. Eu estreiei... Você tinha 25? Eu estreiei com 24 anos. Uhum. 24 anos fazendo... Na época, a gente chamava de velho, tá? Não era idoso, não existia a nomenclatura terceira idade para falar de velho, não existia. Em 1985, a peça estreamos em 10 de maio de 1985. Eu tinha 24 anos. Fazer um velho... era muito difícil para mim, né? Um velho que teve derrame, dependência, enxergava mal. Ganhei vários prêmios como ator, por todos os lugares que a gente passou em festivais. Prêmio a Clarice Jorge, grande atriz mogiana, que estreou comigo, prêmios de melhor atriz, merecidamente, uma grande atriz. Depois eu deixei o espetáculo. Depois de 10 anos eu deixei o espetáculo. Ela fez com a Damilton Andreucci durante 2 anos, se não me engano. Depois eu voltei com a Liselotte Castiglione. A Liselotte estreou como atriz fazendo a Laura, junto comigo que interpretava o Eugênio Montanaro. Permaneci por mais sei lá quantos anos, até a Liselotte morrer. Quando a Liselotte morreu, eu fiz com a Maria Amélia. A Maria Amélia, uma radialista dos tempos de Rádio Marabá, uma mulher de voz potente, uma grande figura, que também estreou como atriz aos 72 anos comigo, fazendo a Laura. E o Nelson Albissu, amado, amigo querido, que nos deixou tão cedo, morreu com 68 anos de um câncer de pâncreas, ele dizia, você ainda vai fazer o Eugênio Montanaro sem maquiagem. E aí, claro que eu retribuía isso com um palavrão, que eu não vou dizer aqui, né? Vários palavrões, né? Porque a gente brincava muito. E daí ele falava, mas olha, você já está ficando velho, olha como você já tem rugas. Eu falava para ele, vou te falar onde é que você tem ruga. Enfim, e logo que o Nelson morreu, veio uma especulação, vamos fazer uma semana de homenagem ao Nelson. Você nos ajuda, você encabeça, apresenta, você interpreta, faz a peça. Eu falei, naquele momento eu falei, eu não vou conseguir, né? Eu não fiz uma apresentação do seu Nelson durante esses 30 e poucos anos. Nem. Minto, a gente teve num festival em Rio Grande do Norte, não vou me lembrar a cidade, enfim, que o Nelson teve uma febre de 42 graus lá, passou muito mal, e daí eu tive que ensaiar uma outra pessoa de última hora para fazer a sonoplastia, que era ele quem fazia, a iluminação, e então foi a única vez. Mas o Nelson sempre presente. Eu espero um dia poder fazer de fato o Eugênio Montanaro, que hoje ele é Quando começamos, Edgar, a Laura, personagem, tinha 50 anos. Era uma velha de 50 anos. Se eu disser para Marilei, que esteve aqui ontem, que eu assisti, que tem 50 anos, que ela é uma velha, eu apanho da Marilei. Mas em 1985... Era considerado, né?
era considerada velha. E hoje, uma mulher de 70 anos não é velha. A Laura ganhou 20 anos durante a evolução da peça. A Laura passou para 70 anos e o Eugênio passou para 80 anos. Porque a característica do velho, do passado, mudou completamente. Engraçado isso, Sim, né? mudou a nomenclatura, inclusive. Mudou bastante. E nessa peça, Gil, se tivéssemos tempo, você tá com 60 anos, né? Você tem 60 anos e eu tô muito mais de 40, né? A gente mais viveu, já viveu mais metade da nossa vida, né? Ah, eu já vivi Com mais, certeza, porque 120 eu não vou chegar, né? Então a gente já viveu mais da metade, né? O que você acha que se você tivesse tempo, mais 60 anos, que você poderia fazer por mais tempo? Se você tivesse tempo, voltando à questão da peça, né? Se tivéssemos tempo, se o Gil Fuentes tivesse mais tempo, o que ele poderia fazer? Além de tudo que você já faz aí, que é muita coisa. Edgar, eu teria acreditado mais em mim. Eu acho que quando a gente é jovem, a gente é tolo. Me perdoem os jovens, já fui tolo, já fui jovem. Eu teria acreditado mais em mim. Eu acho que a gente perde muito tempo, às vezes, com besteiras, tentando saber se está agradando, e deixa de se ouvir, não é? E isso, com a idade chegando, a maturidade chegando, você passa a exercitar esse outro lado da vida, que é se ouvir, sentir o que seu coração diz, observar quem está ao seu redor, plantar os pés no chão e ter certeza de que aquele caminho que você escolheu é o caminho certo. Por que você tem que botar em dúvida a todo momento se esse seu caminho é o caminho correto? Então, eu acho que eu deixei de me ouvir muito. E muitas vezes na vida, eu talvez tenha dado sorte, mas se eu tivesse me ouvido mais, eu teria aproveitado mais os momentos da vida, né? A gente deixa, você sabe disso por conta da profissão, de curtir muito a família, curtir muito os filhos, né? Eu não posso reclamar, porque eu sempre fui um pai coruja, sou um avô coruja, assumido, não tenho vergonha de falar. O meu compadre, Zé Cardoso, ele me chamava de vô choco, pai choco, ele falava. Porque eu com a família, né? De família. Paparicando, minha filha caçula, que hoje tem 18 anos, a Lígia, nasceu, já tinha 42 anos, então eu sempre paparicando e falava, pô, mas deixa essa menina aí, ele é padrinho dela, você é pai choco, larga essa criança. Então eu sempre gostei muito dessa proximidade, até porque eu vivia muito tempo fora, viajava com espetáculo de teatro, muito tempo fora fazendo eventos, em festas, em jantares, em reuniões, então eu sempre procurei, e eu sinto falta um pouco desses momentos, né, do passado. Poxa, eu podia ter vivido um pouco mais. Não é arrependimento, não, sabe? Não é lamentação. Mas eu acho que se eu tivesse tempo, eu teria me ouvido mais. É que hoje está tudo acelerado, né? Muito Você acelerado. Esses dias mesmo eu fiquei sabendo que o WhatsApp agora acelera a voz da pessoa lá quando manda mensagem. Eu acho ótimo, porque tem um povo que manda uns áudios de 2 minutos, eu não ouço. Agora como o WhatsApp, agora eu ouço tudo. Agora vai muito rápido, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência como cantor também. Você fez shows aqui em Suzano, também eu queria que você falasse, foi convidado inclusive para fazer shows fora aqui da região. Sempre no seu aniversário você fazia, na verdade é uma brincadeira que acabou se transformando uma brincadeira que acabou virando carreira e me assustou, porque quando a Vilma Bentivenha, saudosa Vilminha, completou 80 anos, o Tato Laclave, que acompanhou a Vilma naquela noite, que ela ia cantar, o Tato falou assim, canta uma música para homenagear a Vilma. Eu falei, você tá louco? Ele falou, poxa, tem um timbre bonito, canta. Eu falei, que timbre bonito? Daí ensaiamos e eu fui lá e cantei. Aí ele começou na minha cabeça, vamos fazer um show, vamos fazer um show. Eu falei, Tato, cantor faz show, eu sou ator, eu sou um ator que canta, é diferente de cantor. Bom, ele me convenceu, ensaiamos durante meses para comemorar os meus 50 anos. E vou lá eu fazer um show para comemorar os meus 50 anos. Fiz o show em Suzano, comemorei meus 50 anos, estava feliz da vida.
Não, mas você tem que fazer um show em Mogi. Não conseguiram. Puxa vida, marquei para o mês seguinte, em setembro, um show em Mogi das Cruzes. Na véspera do casamento do meu filho. Nem lembrei da data. Foi no dia, ele casou no dia 17 de setembro e eu fiz o show no dia 16 de 2010. Fiz lá. Aí veio um convite para cantar no navio. Poxa, mas como é que eu vou cantar num navio? Num cruzeiro? Cantei no cruzeiro. Aí veio o convite para cantar no Birosca, em São Paulo. Fui cantar no Birosca. A Lilian Gonçalves, quando me viu no palco, depois que eu dei uma simpatia de pessoa, ela está essa semana comemorando, acho que se o Nelson, claro que não estaria vivo, mas os 120 ou 130 anos do Nelson Gonçalves, a Lilian me chamou e falou, não, você tem que, aqui não é para você tem que cantar no bar do Nelson. O bar do Nelson estava fechado, me levou lá, mostrou cheio de foto, painel do Nelson. Eu falei, meu Super conhecido, né, em São Paulo, então, o bar do Nelson. Aí me chama para cantar não sei aonde, faz um show não sei aonde, virou ao cantor, quer dizer, eu não sou cantor, então virou uma carreira essa história. Quando chegou lá nos 7 anos de show, eu falei, chega, eu não vou cantar mais. Não vou cantar mais, radical, né? Parei. Aí eu voltei a ensaiar o ano passado, porque eu ia comemorar os meus 60 anos de idade. Tenho o direito de fazer o que eu quero, a hora que eu quero, e sem ofender os outros. Porque tem gente que acha que pode fazer as coisas que quer na hora que quer, ofendendo os outros, que é bem diferente. Aí eu falei, vou fazer um show para comemorar os 60 anos. Comecei a ensaiar, tem que começar antes, não adianta. Em janeiro. Fevereiro começou a surgir a pandemia, falar de pandemia, do vírus. Março, tudo aconteceu, enfim. Não fiz mais o show. Mas, cara, que prazeroso cantar. Que prazeroso estar no palco, uma plateia recheada de amigos, não é? E poder interpretar, que eu gosto de interpretar os textos, os poemas. Eu fiz um show só falando do Vinícius de Moraes, cantando as músicas do Vinícius de Moraes, interpretando os poemas de Vinícius de Moraes. Olha que coisa maravilhosa. E tá sempre cheio os seus shows, né? A gente viu lá que ainda bem, né? Tá sempre cheio. Você falou da pandemia, Gil, e você teve que... A gente ia até comentar isso na hora que você estava falando do colunismo, e você teve que suspender a sua coluna temporariamente, né? Foi. A direção do jornal te comunicou aí. Como que foi para você essa experiência de ter que depois, um bom tempo, ter que suspender temporariamente, né? Eu sei que você não gostou. Não gostei. Foi difícil. Ficou no digital, né? Você não fiquei no digital. Eu sugeri, eu passei a fazer digital para não perder... No seu portal. No meu portal, para não perder as pessoas que me acompanhavam, as informações que eu gerava. Mas aquele foi eu achei um momento muito difícil, porque assim, você está demitido, ok. Eu acho que eu não sofreria tanto, sabe, com desligamento da empresa. Acabou. Mesmo que temporário, né? Agora eu não consegui entender. Não pode. Não, mas a gente diminuiu. Eu entendi que foi uma lógica dentro do contexto que a gente estava vivendo, porque o jornal diminuiu de páginas. Passou a cobrir sua pandemia, né? Passou. Sim. Eu não fiquei bravo, nada disso, em relação à atitude. Eu só não conseguia entender por que enfim, para mim foi difícil. Eu falei, não, tá errado, eu tenho que continuar me comunicando com as pessoas, porque eu vou deixar de existir da noite para o dia. Eu já vinha fazendo redes sociais, né? Já tenho site há muito tempo, né? Eu já me comunico, às vezes publico matérias no meu site que não publico no Diário de Suzano. E aí foi aí que apareceram as lives, que você acabou... Cara, as lives, eu não tinha nem noção do que era uma live. O que aconteceu? A Rede Feminina de Combate ao Câncer, Esther Hidalgo Leite Rondinelli, de Suzano, fazia o chá mensal. E arrecadava em torno de 3, 4 mil reais com os chás mensais. Tinha que parar de fazer o chá. E eu falei com a presidente, a Marília Gomes Matias. Marília, vamos fazer uma vaquinha virtual para... Ai, Gil, mas é complicado. Eu falei, mas a gente põe o número da conta da... Vocês não têm conta no banco? Tem.
Ah, mas não pode entrar doação de fora, doação... Enfim, tem um monte de impedimentos. Eu falei, Marília, mas como é que vai ficar? A gente achava que era até o meio do ano. Como é que vocês vão ficar até o meio do ano, até julho, sem fazer chá, sem arrecadar esse dinheiro? Eu vou fazer a vaquinha e ponto final. Ah, Gil, não tem A nem B nem C, eu vou fazer a vaquinha. Edgar, nós arrecadamos R$18.600. Sabe? Então, para suprir, naquele momento, os meses que a gente imaginou que ficaria sem poder fazer evento. E foi daí que eu falei, comecei a gravar para o Instagram. Olha, a vaquinha da... falando da vaquinha virtual. Marília, vamos falar comigo? Ah, mas eu não sei, mas é simples. E fiz com a Marília, fiz com outra pessoa, daí apareceu um amigo, hoje eu vi a live bacana, fiz com... Edgar, quando eu vi, eu estava fazendo live segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aí eu falei, pera um pouco. Comecei a olhar para aquilo que eu estava fazendo. Eu preciso me estruturar melhor. Daí comecei a usar uma plataforma americana, StreamYard. Não pagava. Daí ficava lá um patinho aqui do lado, horroroso da plataforma. Daí eu falava, eu não quero mais pato aparecendo aí. Daí para tirar o pato você tem que pagar, e paga em dólar. Daí eu falei, não, eu vou pagar. Eu vou pagar e vou fazer, e vou colocar os meus parceiros. E comecei a ajudar os amigos que tinham restaurante fechado, que estavam fazendo delivery e ninguém sabia, porque não era uma modernidade tão grande. Pedia-se pizza para entregar em casa, claro. Mas a gente gostava de ir na pizzaria, gostava de ir na lanchonete, se lambuzar lá na lanchonete. Era um motivo para sair de casa. Comecei a ajudar os amigos que tinham lanchonete. Aí os caras ficavam felizes. Poxa, que legal. Vendi tantos lanches, não estava vendendo nada. Obrigado. Mandava um lanche para mim de agradecimento. Falava, obrigado. Teve um dia que chegou na minha casa, comida japonesa, pizza e lanche. Eu falei, parou agora, cara. Não mandem mais nada. Eu não estou fazendo por conta disso. Eu sei, mas é por gratidão ao que... Eu entendia. Mas eu não achava justo também eu receber aquele monte de coisa e nem poder comer tudo aquilo, porque se ninguém come 4 lanches, 2 pizzas e comida japonesa, ninguém come. Em casa, né, somos em 4. Enfim, com isso eu encontrei uma nova maneira. Até que chegou alguém que disse para mim assim, que via eu colocando as logomarcas dos meus amigos. Gil, manda um orçamento para mim, para eu anunciar na sua live. Falei, caramba, e agora? Aí eu tive que estudar a plataforma, como eu já te disse, para poder, porque eu que subo comentário, eu que subo as logomarcas, as legendas, tudo. Tudo na hora, né? Você vai fazendo tudo na hora. Né? E com 2 monitores e vendo tudo no Facebook, os comentários, e subindo os comentários. Se mandar alguma coisa que eu não gosto, eu excluo mesmo, bloqueio na hora. Fácil. Aí eu tive que estudar também como é que se monetiza essa questão. Né? E monetizei, e a coisa foi dando certo, a ponto que eu tive que contratar uma agência. Hoje eu tenho uma agência, que é a Influencer Business Connection, que cuida da minha conta, que cuida dos meus contratos, porque eu não dou conta de tratar de todos os assuntos, tratar de pauta, que você sabe que não é tão simples assim, né? Quando você conhece o entrevistado, você faz sem pauta. Agora, quando você não conhece, você tem que estudar o entrevistado. Leva um tempo para vasculhar a vida dele, vasculhar redes sociais. Mas eu gostei bastante. Quantas você fez já até agora? Quantas entrevistas você fez? Edgar, você é a segunda pessoa que me pergunta, eu não sei responder. Até eu falei para Marilei que eu precisava somar. Eu não sei responder, porque eu fiz de abril a dezembro, praticamente todos os dias, mas no final que eu deixei de fazer aos sábados. Eu fiz uma cirurgia em setembro, aliás, 2 cirurgias, foram as 2 primeiras cirurgias da minha vida, de hérnia umbilical e inguinal, que eu tive que ficar 15 dias sem fazer live. Mas naquele momento eu já tinha patrocinador. Daí a coisa já estava monetizada. Eu ainda vou fazer essa conta, vou pegar quantas pessoas passaram, quantas entrevistas eu fiz
né? Porque é um assunto bem interessante. Ainda o Valmir Pinto brincava comigo, o Carlos Magno, o Gil é o rei da live. Como é que você aguenta fazer tanta live? Porque assim, e naquele momento era muito bem aceito, que as pessoas não tinham o que fazer. As novelas pararam, a vida parou, e foi uma novidade. Eu digo para você que hoje a audiência é menor no ao vivo. A audiência, ela afunilou, porque as pessoas meio que voltaram à ativa e elas estão no corre delas. Elas estão, porque nem aqui eu não consigo assistir todas as entrevistas, né? Hoje eu gravei a tarde inteira. Gravo stories, gravo reels, gravo feed, gravo... Então você agora tá como influencer nas redes sociais, até pela popularidade que você tem na sua imagem em Suzano, aqui na região, como formador de opinião, né? E como que é isso para você? Você tá, agora eu vejo que você tem bastante store, está no Instagram, está no Facebook. Edgar, eu migrei naturalmente para as redes sociais. E até a Rita Spallonzi, querida Rita, da Donana Moda Feminina, mandou um depoimento lá muito bonito. Ela falou assim, o Gil já era influencer muito antes de existir a nomenclatura de influencer. Porque a gente lia as coisas na coluna dele, queria comprar, queria comer, era uma coisa natural. Eu, como colunista social, migrei. Aí, Edgar, eu acho assim, que eu tive uma certa facilidade por conta de ser ator. Eu gosto de microfone, não tenho vergonha de falar. Não tenha vergonha de falar das coisas que você gosta. Por que você vai ter vergonha? Eu gosto de palco, eu gosto de luz, eu gosto de atuar, de cantar, de apresentar. Eu sei fazer isso, eu gosto de fazer isso. Por que é que eu não vou fazer? E por que que eu não posso ganhar para fazer isso? Então é a grande questão da vida. Por que que você não acredita em você e busca ganhar dinheiro com aquilo que você gosta de fazer e sabe fazer? Então, eu migrei naturalmente e me tornei influencer, a nomenclatura influencer. No começo falava assim, o Gil é blogueirinho, eu odiava. Eu não sou blogueiro, não gosto. Me perdoem os blogueiros, hein? Blogueiras. Eu não gostava dessa nomenclatura, para mim. Porque me perdoem, mas eu achava uma certa futilidade olha como eu tô, sabe, eu não curtia, me perdoem, mas eu não curto. Até hoje eu não tenho paciência para ver as pessoas postando da própria vida, o que comeu, o que bebeu, se o laço da filha é bonitinho. Eu não tenho saco para isso, cara. Eu não tenho saco. Agora, eu levar uma informação, estive aqui no restaurante, comi, é bacana, é legal, esse lanche é bacana, é legal, ou falar de uma outra coisa qualquer, de um outro assunto qualquer, de um texto bacana, de um livro bacana, de um perfume bacana, aí eu acho que tem conteúdo, você entendeu? Então, com conteúdo, eu aceitei a nomenclatura de influencer, que é uma coisa recente, que eu acho que tem mais a ver eu colunista, Gil colunista e Gil influencer. Eu acho que tem mais a... Tem um monte de gente mandando um monte de recado aqui. Eu já ia falar agora, o pessoal que está acompanhando a gente, o Alexandre Prado, né? Parabéns Está dando parabéns para mim e para você, Gil. Obrigado. Ana Paula Diniz, o Fernando Manso. O Fernando trabalhou aqui na rádio com a gente. Pra ele. Acho que ele está no Rio Grande do Sul, me parece, Porto Alegre. Ele está em Porto Alegre fazendo TV. O Félix José Romano, o Gil maravilhoso. Obrigado. Ômega Rádio FM. A Rádio Ômega FM tem me acompanhado, eu fico muito feliz, porque é um pessoal que fiz uma live com a Bruna Costa, uma cantora gospel, desde então a Rádio Ômega 106.9 me acompanha. Obrigado, viu? Celso Sambrana, Silvana Navajas, obrigado, Silvio. A Cristina Gomes, o Irã Gouveia, obrigado, Cris. A Adelaide Fischer e a Vera. Adelaide, obrigado. Está acompanhando você aqui na nossa entrevista. No começo também, todas essas pessoas, obrigado, viu, por nos acompanhar aqui, por esse papo tão gostoso, descontraído. É uma história de vida dentro do Diário de Suzano. Muita história você tem para contar. Ô Gil, a gente está caminhando para o final, mas dá tempo de mais abordar 2 assuntos? Dá tempo? Dá. Você consegue? Dá. Eu queria falar um assunto, você é cerimonialista, né? Sou. Faz as cerimônias aqui da Prefeitura de Suzano.
E eu tenho muita curiosidade de perguntar para você, a cidade passou por um momento muito difícil, que foi a do Raul Brasil, aquela tragédia do Raul Brasil. E você acabou fazendo o cerimonial de um velório, né? Muito difícil para você isso aí. Eu queria que você falasse um pouco como que foi isso para você. Edgar, eu antes de ser cerimonialista da prefeitura de Suzano, eu já celebrava casamentos como celebrante, né? Não sou padre, não sou pastor, mas sou celebrante. Até diplomação você fez, né? É o primeiro integrante fora da Justiça Eleitoral que fez uma diplomação. Foi muito legal. Foi muito legal. Então, eu acho que isso tudo, essa confiança, esse coleguismo, né, das pessoas da cidade, eu fui muito bem aceito em Suzano, recebi o título de cidadão suzanense, me considero suzanense, adoro Suzano, moro em Suzano, gosto muito da cidade, e passar por tudo isso foi muito terrível, porque eu vinha de festas, de eventos, né, apresentar sempre em alto astral. É tão bom a gente ver as pessoas transmitir uma energia positiva, né? Te leva para cima. E chegar lá, na Arena Suzano, no Parque Max Pfeffer, onde tinham 7 corpos presentes, né? Foi um dos momentos mais difíceis que eu encarei. Você ter que... tivemos missa de corpo presente, o bispo Dom Pedro Luiz Stringini esteve presente com não sei quantos padres ele levou, mais de 30 padres, 40 padres da região, o bispo Júlio Vertulo da Igreja Evangélica também presente para dar a palavra dele, porque não tinham só católicos, tinham evangélicos ali, conduzir tudo aquilo, levar, anunciar a saída dos corpos foi o que mais me doeu. Todo instante eu tinha que pedir para que as pessoas dentro da arena saíssem de dentro da arena, fossem para as arquibancadas, para dar espaço para outras pessoas poderem entrar ali dentro da quadra, para poder se despedir, ver, e não podia, que estava já meio que superlotado. Anunciar a saída dos corpos foi muito difícil, foi muito doído, porque existia uma dor latente naqueles familiares, naqueles amigos. Foi uma tragédia nacional, né? E quando eu cheguei em casa, o último corpo saiu 5h30, se eu não me engano, porque foi atrasando, e daí assim, era uma equipe no cemitério, né? Não dava para enterrar 6, 7 corpos ao mesmo tempo, né? Tanto que os assassinos que se mataram, e fizeram muito bem de ter se matado, eles foram enterrados de manhã e sem anúncio de absolutamente nada, porque a família estava com medo, né? Quando eu cheguei em casa, Edgar, muito carregado, como é que foi? Eu fui para o banheiro tomar um banho, eu chorei durante um bom tempo, né? Porque era um peso muito grande de ver tudo aquilo. Eu acho que Suzano viveu um momento muito triste, e eu participei desse momento e não foi fácil. Não foi fácil. Mas também você apresentou também a locução, fez a locução de um jogo, né, de vôlei. Como que foi para você? Foi terrível. Eu acho que foi tão difícil quanto, porque, Edgar, eu não sou esportista, né? Eu estou fazendo hoje academia, estou fazendo pilates por uma questão de necessidade. E eu tive... Mas esses dias você jogou bola no canal do Resenha Garantida do Lucas Lima. Quem não viu, pode ver lá no Resenha Garantida do Gil Fuentes jogando bola, hein? Olha, veja o canal do Lucas, que está muito lindo. Ele é um grande menino, um grande jornalista. Mas eu jogando bola é um mico terrível. Eu nunca joguei bola na minha vida, eu nunca pus uma chuteira. O Lucas me fez botar o uniforme. O uniforme devia ser do meu neto. E botou em mim, não cabia, estava estourando aqui. Enfim... Mas foi bacana, foi uma experiência. E ganhei dele. Ainda o Lucas pagou esse mico. Ganhei dele. Eu fui assistir um jogo de vôlei, que era um jogo masculino, SESI, não vou me lembrar outro time. Quando chega lá, o que hoje é nosso secretário de Meio Ambiente, o André Chang, ele falou: Gil, preciso da sua ajuda. Eu falei: pois não. Ele falou: é o seguinte, quem ia narrar o jogo, seu locutor de jogo, aqui é diferente de locutor de televisão, é o locutor da quadra, é diferente, o papel é diferente, ia ser o animador, só que a direção não permitiu, a direção disse que não, que tem que ter um locutor, que o animador é animador, e o animador era do SESI, que tem que ser imparcial.
Tá, e daí? Para você fazer. Eu falei, você tá louco? Como que eu vou fazer um negócio desse? Eu não entendo de vôlei, eu não entendo de nada, eu não conheço os jogadores. Porque quando o jogador está entrando, você vê um número nas costas. Então eu tinha que pegar a planilha, ver o número 9, procurar na planilha o nome dele, porque eu não sabia, e falar o nome, o número, quem estava entrando, e o nome e o número de quem estava saindo. E como é que eu ia saber o nome e o número de quem estava saindo, se na frente da camiseta não tem um número, só tem nas costas? Edgar, eu tinha que ficar de olho na plaquinha que o juiz levantava, o árbitro levantava, para ver a... Foi uma loucura. Aí eu falei para ele, nossa, passei mal, fiquei nervoso pra burro, fui no banheiro, todo intervalo eu corria no banheiro de nervoso, fazer xixi. Aí teve outro jogo. Gil, falei, não, para com isso, não vou, não, tem que ser você. Enfim, eu acho que eu fiz 3 jogos, fiz jogo da seleção brasileira. Jogo que demora, né? Mais de 2 horas lá. E daí eu rezava para ser 3 sets, tinha 5 sets. Eu falava, acerta essa bola, desgraçado, para eu poder ir embora logo daqui. Ô Gil, pra gente encerrar aqui a nossa conversa, você também parece que vai ser contratado da Globo. Não, a gente vai falar aí depois. Tem um filme que a gente está sabendo que você vai participar e tem atores globais no filme, né? E eu queria que você falasse dessa sua experiência. Eu até perguntei para você antes da gente conversar aqui. Você já fez outros filmes, né? Agora esse é um longa e muito mais importante porque tem esses atores globais juntos. Não desmerecendo os trabalhos anteriores que eu fiz 2 curta-metragens e um longa. Agora, não desmerecendo, esse filme é de um amigo querido, que é o autor e diretor Nilson Ferreira, que inclusive é suzanense, é um ator que trabalhou comigo, e o Nilson me convidou para fazer esse longa-metragem. Ele vai ser rodado na Amazônia, é uma história muito louca, chamada A Pedra dos Ometanimpes, e nesse filme terão atores globais, né? Vários atores globais. Você está indo para lá então esse ano? Você vai para a Amazônia? Não vai ser rodado esse ano. Não vai ser rodado Não vai ser rodado esse ano. O filme, é porque assim, a produção é muito louca de filme, né? É totalmente diferente de televisão, de teatro, né? A captação está rolando, já existe o apoio do governo de Amazonas, já existe apoio de algumas entidades que são fundamentais para poder rodar o filme. Vem com uma equipe muito forte, grandes diretores, grandes roteiristas que são do meio, que já foram contratados. Então eu brinquei até com você agora, eu tinha ganhado um personagem muito bacana, né? Aí eu perdi esse personagem, eu fiquei triste, porque era um personagem legal. Aí eu fui falar com o Nilson, né? Porque ele é meu amigo, daí eu posso falar, né? Porra, Nilson, eu gostava tanto do personagem bom, tinha várias cenas com o protagonista. Aí ele pegou e falou assim, Gil, tente me entender. O ator que vai fazer o seu personagem é fulano de tal, que é um ator global. É por conta de patrocinadores. Aí não tem como competir com ele, né? Não tem como. Mas assim, se eu também não fizer, eu vou entender. Porque eu peguei um outro personagem e tal, bacana também. Todo personagem Você é bom. pode falar qual é? Não, ainda não. É um padre. É um padre. Eu não decorei o nome do padre. É que já é o 3º personagem que eu passo. Eu tô perdendo. Pode ser que mude depois. Eu tô perdendo os personagens pros... Mas tá bom, né? Se é para ator global, tá bom, né? Porque são bons atores, sabe? O elenco do filme é um elenco muito, muito forte. Elenco de primeira. Então, a probabilidade é o filme ser rodado no 2º semestre do ano que vem. Porque o filme tem toda uma programação de locação, de estudo de personagem, de figurino. Quando você vai para gravar, já está tudo mastigado e tudo pronto. E alinhar patrocínio, verba, lei, grana, com isso, com atores, com ensaios. Os ensaios já começaram, a gente já está ensaiando. Sim. Eu já estou ensaiando o 3º personagem, né? Vamos ver o que vai dar. Puxa, Gil, obrigado pela sua presença. Vamos ter que encerrar aqui por conta do tempo. Nem perguntei de política para você, estava na pauta aqui, vai ficar para uma próxima oportunidade. Obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite. E aí eu queria que você fizesse as considerações finais aqui para a gente encerrar. Eu agradeço esses 30 anos, né, de jornada, a diretoria do Diário de Suzano, que me aturou esse tempo todo, né?
a gente tem o lado positivo, mas também tem o lado negativo. Todo mundo tem, né, o lado bom. Mas eu acho que quando o lado bom ele é bom, as coisas duram, né? As coisas perduram. E atravessar todas essas décadas aqui e poder contar a história do jornal, as mudanças, poder ter essa legião de amigos que me seguem hoje nas redes sociais, eu sou muito grato, Instagram, Facebook, fanpage, site, agora no YouTube, meu canal do YouTube, é muito prazeroso ver que as pessoas são fiéis, né? E ser fiel é muito importante na vida, a um amigo, a família, a quem te respeita. E obrigado, Edgar, eu acompanho você desde o início aqui no Diário de Suzano, já lá vão também 25 anos já. Mais de 2 décadas, né? Eu acho que hoje, dentro da equipe, em termos de tempo, sou eu o que sobrou, né? Era o Carlos Nego, que partiu, mas eu estou muito feliz de estar aqui hoje, estar nessa rádio. Tive programa de rádio quando a FM ainda estava sob o poder aqui do Diário de Suzano, que hoje tem uma outra equipe cuidando dela, pertence ao jornal, enfim, é muito prazeroso, muito obrigado. Nossa, agradeço mais uma vez, Gil. Eu queria agradecer também você, amigo internauta, que mandou suas mensagens e nos acompanhou até esse momento. Lembrando que as entrevistas continuam até sexta-feira. Como eu disse no começo dessas lives, não temos prazo para terminar. Vamos tentar trazer bastante profissionais que passaram e fizeram história do Diário de Suzano durante esses 60 anos. Parabéns, DS, pelos 60 anos. É verdade. Até o próximo vídeo, então.